Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Vacinação contra a gripe. Casos de leptospirose aumentam em Rio Grande. E ainda, promoção de ingressos para a decisão na divisão de acesso. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Vigilância Epidemiológica de Rio Grande confirma 32 casos de leptospirose, 2 a mais do que na semana anterior. Apenas um caso ainda aguarda resultado laboratorial. Com 75 notificações desde o início do ano, as autoridades reforçam a importância de medidas preventivas. Acompanhe agora. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Rio Grande divulgou o boletim referente ao período de 8 a 14 de julho. O documento mostra que o município soma agora 32 casos confirmados de leptospirose, 2 a mais do que na semana anterior. De acordo com a Secretaria da Saúde, apenas um caso notificado ainda aguarda o resultado do exame laboratorial, em comparação com os 14 que aguardavam na semana passada. Desde o início do ano, 75 notificações de suspeita da doença foram registradas, das quais 42 já foram descartadas. Para prevenir a contaminação por leptospirose, a Vigilância Epidemiológica recomenda que não se consuma alimentos que tenham tido contato com águas da enchente e que, ao retornarem para suas casas após as enchentes, sejam feitas as limpezas, utilizando luvas e botas. É essencial lavar e desinfetar todos os objetos que entraram em contato com a água de alagamento. Trabalhadores que estão expostos a locais de risco devem sempre usar botas e luvas de proteção. E agora, mudando de assunto, desde maio, o Rio Grande do Sul mantém a campanha de vacina contra a gripe para o público geral acima dos 6 meses. Em Rio Grande, apenas 41,3% do grupo prioritário foi vacinado. A campanha continua e as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde. Desde maio, o Rio Grande do Sul mantém a campanha de vacinação contra a gripe, direcionada ao público geral, com idades acima dos 6 meses. Para o grupo prioritário, a vacina está disponível desde março. Porém, em Rio Grande, apenas 41,3% das pessoas que fazem parte dos grupos foram vacinadas. São elas: idosos, crianças a partir dos 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Município da Saúde, foram aplicadas em 2024 46.242 doses de vacina contra a influenza em Rio Grande. A campanha seguirá tendo em vista que há vacinas disponíveis nos postos de saúde e com o risco do vírus que circula pela cidade. O número de mortes pela gripe no Rio Grande do Sul aumentou 22% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2023. Somente neste ano, já foram 153 mortes pela doença entre janeiro e julho, 28 a mais do que em 2023. O número de internações também aumentou. Em 2023 foram 969 hospitalizações, enquanto neste ano já foram 1.323, o que representa um aumento de 36,5%. Com o inverno, especialistas destacam os cuidados essenciais para proteger as crianças de doenças respiratórias. A pediatra Marilice Magroski enfatiza a importância de manter ambientes ventilados, agasalhar adequadamente e manter a vacinação em dia. A bronquiolite e a pneumonia são comuns nessa época do ano, mas medidas simples como higiene frequente e alimentação saudável podem fazer a diferença. Com a chegada do inverno, cuidar da saúde das crianças requer atenção redobrada. A pediatra Marilice Magroski
enfatiza a importância de medidas simples, que podem fazer grande diferença na prevenção de doenças respiratórias, tão comuns nessa época do ano. Acho que o primeiro grande cuidado é evitar o contato com pessoas que já estão doentes. Essa é a primeira premissa. A partir daí, pensando, né, na cadeia, fazer as imunizações que a criança precisa, né? Especialmente a vacina da influenza. Mas manter o calendário vacinal em dia é extremamente importante, porque vai prevenir também para outras doenças, e algumas delas são respiratórias, inclusive, né? A alimentação adequada, com riqueza em frutas, né, em vitaminas, né, que tenha verdura, que tenha leguminosas, que tenham todos os nutrientes necessários para a criança, uma hidratação maravilhosa, né, que às vezes é difícil, né, fazer. Entre as doenças mais comuns no inverno, a pediatra menciona a bronquiolite e a pneumonia. A bronquiolite, causada geralmente pelo vírus sincial respiratório, afeta principalmente bebês e crianças pequenas, causando obstrução das vias respiratórias inferiores. Já a pneumonia, muitas vezes bacteriana, pode apresentar-se com febre alta, tosse persistente e dificuldade respiratória. A grande doença é a virose, os resfriados, né? A grande maior parte são os resfriados. Às vezes vem os quadros gripais, que é quando vem a febre junto. A bronquiolite ainda é uma doença significativamente importante em termos de frequência. As pneumonias, as broncopneumonias, sinusites, amidalites, então é o combo, né, das doenças que vão rinite, né, do nariz até o pulmão. No caso de sintomas como febre persistente, dificuldade para respirar ou qualquer sinal de desconforto respiratório, os pais devem procurar assistência médica imediata. Uma criança que está só com uma coriza clarinha, que não tem nada, não tem comprometimento do estado geral, preferentemente deve ser observado em casa, fazer o tratamento com higienização nasal, que é um dos pontos importantes, né? Até uma vez por dia seria ideal que sempre se fizesse higiene nasal. Quando começa a fazer febre, a decair o estado geral, se tiver dificuldade respiratória, né? Choro constante, tosse significativa, chiado no peito, né? Se arroxear a boca ou as unhas, né? Esses são motivos para realmente ir para a emergência com brevidade, rapidamente, né? Com essas orientações simples, os pais podem garantir um inverno mais saudável para seus filhos, promovendo um ambiente seguro e protegido contra as doenças típicas da estação. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta quarta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, sol com muitas nuvens e possibilidades de períodos de céu nublado. Os ventos ficam na casa dos 20 km por hora à tarde. Já a umidade fica em 74%. A temperatura fica em 15 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em São José do Norte, a tarde será nublada. Os ventos podem chegar a 20 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 74%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 10 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde também será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os ventos ficam em 14 km por hora e a umidade fica em 79%. A temperatura fica em 18 graus a máxima e 9 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será predominantemente nublada, com possibilidades de chuva a qualquer hora. Os ventos ficam fracos em 11 km por hora e a umidade fica mais alta e hoje poderá chegar a 74%. A temperatura fica em 20 graus a máxima e 14 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão de sol com muitas nuvens, com possibilidades de chuva a qualquer hora. Os ventos ficam em 11 km por hora. Já a umidade fica em 74%.
A temperatura ficará entre 20 graus a máxima e 14 graus a mínima. E agora a próxima informação em destaque. O prazo final para a convocação das vagas remanescentes do FIES foi prorrogado até o dia 19 de julho. Essas vagas são exclusivas para estudantes matriculados nos cursos e local onde se inscreveram. Os alunos devem estar cursando ou ter completado o semestre com aproveitamento de pelo menos 75%. A prioridade na lista de espera é para os candidatos com renda per capita de até meio salário mínimo. O prazo final para a convocação das vagas remanescentes do FIES foi prorrogado até o dia 19 de julho. Vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa. Essas vagas são de exclusividade de estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram. Os alunos devem estar obrigatoriamente cursando no momento da inscrição ou devem ter cursado o semestre com aproveitamento de ao menos 75% das disciplinas, caso o semestre já tenha acabado. A prioridade na lista de espera é para candidatos com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. E agora a próxima informação. Um grave acidente ocorreu ontem na Freeway em Porto Alegre, envolvendo 2 ônibus e um carro. 12 pessoas ficaram feridas e 3 em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate rapidamente atenderam a ocorrência, transportando os feridos para hospitais da capital. Um grave acidente foi registrado ontem no quilômetro 94 na BR-290 em Porto Alegre. A colisão envolveu um ônibus de transporte interurbano sem passageiros e um ônibus de linha que fazia o trajeto Passo Fundo-Porto Alegre e um outro veículo. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus interurbano estava parado na faixa da esquerda, quando foi atingido na traseira pelo ônibus de linha. Logo após, o veículo que vinha atrás colidiu levemente com o ônibus de linha. No ônibus de linha intermunicipal, havia 18 pessoas, incluindo o motorista. 17 delas foram levadas a hospitais de Porto Alegre, com ferimentos, sendo que 2, incluindo o motorista, estão em estado grave. Mas não houve feridos nos outros 2 veículos. As equipes de resgate, incluindo helicópteros da PRF e do Corpo de Bombeiros Militar, além de ambulâncias do SAMU, rapidamente socorreram os feridos. A PRF realizou os levantamentos periciais e permaneceu no local até a retirada dos veículos e da limpeza do óleo derramado na pista. O trânsito local ficou parcialmente interrompido até a total liberação da pista, que ocorreu por volta das 14h30 da tarde. E agora a próxima informação. A cidade de Passo Fundo se prepara para uma decisão crucial na divisão de acesso desta quinta-feira, às 19h. O Passo Fundo enfrenta o Lajeadense no jogo de volta das quartas de final. E para incentivar a torcida, o clube lançou uma promoção de ingressos. Assista. O Passo Fundo decide seu futuro na divisão de acesso nesta quinta-feira contra o Lajeadense e quer fazer de sua torcida o seu 12º jogador. Para isso, o tricolor está fazendo uma grande promoção de ingressos para o seu público. O valor do bilhete arquibancada será de R$ 20. A entrada para mulheres custará R$ 10. Estudantes e idosos, mediante apresentação de carteirinha, pagarão meia entrada. Ingressos para o pavilhão social custará R$ 50. As entradas podem ser adquiridas na loja do clube no Estádio Vermelhão da Serra e pelo aplicativo Corujas. Os valores permanecerão os mesmos até o momento da partida. No primeiro confronto contra o Lajeadense, o Passo Fundo foi derrotado por 1-0 e agora precisa vencer por 2 gols de diferença para encaminhar a classificação. Em caso de vitória por 1 gol, a decisão será decidida nos pênaltis. Edição histórica de sua 30ª temporada, a Fena Doce inicia hoje em Pelotas, celebrando 3 décadas de tradição do doce, com homenagens especiais e uma programação diversificada. O evento promete encantar os visitantes até o dia 4 de agosto. A 30ª edição da Fena Doce, Feira Nacional do Doce, começa nesta quarta-feira em Pelotas
e promete encantar os visitantes até o dia 4 de agosto. Este ano, o evento celebra o tema É Tempo de Reconstruir. É tempo de criar novos doces, memórias e histórias, homenageando personagens que marcaram sua trajetória e destacando a união dos gaúchos. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site da Fena Doce. Um dos grandes destaques desta edição é o Memorial Fena Doce, um espaço dedicado à história da feira, com exposições de trajes das antigas cortes e a oportunidade para os visitantes deixarem mensagens para o futuro. A Fena Doce Cultural, tradicional atração do evento, contará com apresentações de música, dança e teatro em diversos palcos espalhados pela feira. O palco principal na praça de alimentação receberá shows especiais que acontecerão a partir das 8h30 da noite. Os ingressos de entrada na feira garantem acesso às apresentações. A feira contará com a presença da Feira da Agricultura Familiar, com 70 estandes e um parque de diversão. A abertura oficial do evento será no dia 19 de julho, às 19h30, na Cidade do Doce. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia, tchau e até amanhã.